Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, hoje aqui no DA Esportes eu trago uma curiosidade, assim, talvez uma dúvida, assim, sanar uma dúvida de vários torcedores, né, de futebol, que é o significado das estrelas, né, acima do escudo de cada clube, né? Muita gente não sabe assim qual é a origem, qual é o significado dessas estrelas que os clubes levam em suas camisas acima do escudo, né? Essa tradição começou lá em 1968 com o Santos. O Santos foi o primeiro clube a inserir essas estrelas acima do escudo. E aí outros clubes virou uma moda, e aí em lugares tem. Em países tem outros significados, países da Europa tem outros significados. No Brasil tem as estrelas, elas muitas vezes não representam só títulos, elas representam outras coisas. E aí a gente vai trazer o significado delas aqui para vocês. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem acima do escudo uma estrela dourada que assim, ela fazia referência ou faz referência ao título brasileiro de 1971. O Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro, primeiro clube a ser campeão brasileiro da história com esse nome, campeonato, o nome oficial, Campeonato Brasileiro de Futebol. E usou durante anos essa estrela na camisa, essa estrela dourada. Só que tem uma coisa, né? O Atlético Mineiro, em 2021, conquista o bicampeonato e também depois teria sido reconhecido um terceiro título do Atlético. Então o Atlético meio que se declarou tricampeão brasileiro. E essa estrela dourada, eu acredito que hoje ela represente a Libertadores conquistada pelo clube em 2013. Acho que tem mais o significado dela é hoje. Lembrando que o Galo também já teve na camisa, já utilizou estrelas vermelhas, que representavam exatamente conquistas internacionais. O Galo, por exemplo, conquistou duas vezes a Copa Comebol, né, a antiga, que seria hoje a versão da Copa Sul-Americana. Então o Galo tem esse significado da estrela dourada aí acima do símbolo do Atlético Mineiro. O Botafogo tem a famosa estrela solitária, né? A estrela solitária surgiu do Clube de Regatas Botafogo, né? E representa a estrela d'alva, né? A estrela d'alva, o planeta Vênus. E ela era vista pelos remadores, né? Enquanto ocorriam os treinos, né? Então tem esse significado. O Botafogo também já utilizou acima do escudo, né? Acima do escudo do Botafogo, já teve 4 estrelas assim acima, 4 estrelas douradas, mas aí representava ali títulos cariocas de outras épocas, mas o significado da estrela solitária, a famosa estrela solitária do escudo do Botafogo, representa isso, representa a estrela d'alva, né? É uma referência à estrela d'alva que era vista pelos remadores, né, do clube enquanto eles treinavam. O Cruzeiro. O Cruzeiro leva no escudo as estrelas, né, a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Faz uma representação do Cruzeiro do Sul, não tem nada a ver com títulos, é uma representação do Cruzeiro do Sul que também está presente na bandeira do Brasil, ali bem no centro da bandeira do Brasil, ali no meio das estrelas de baixo, você consegue ver a representação do Cruzeiro do Sul, e o Cruzeiro colocou no escudo essa representação aí da constelação aí do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro já teve também, numa outra época, uma camisa acima do seu escudo, uma coroa. Essa coroa ele colocou fazendo uma homenagem, fazendo uma referência à Tríplice Coroa, conquistada pelo clube em 2003. Em 2003 o Cruzeiro tem simplesmente a temporada perfeita, a temporada dos sonhos. Ele ganha o Campeonato Mineiro, ele ganha a Copa do Brasil e o Brasileirão, o primeiro título de Brasileirão da história, com aquele timaço treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, o famoso time dos 100 pontos, né? No Brasileirão, o time que tinha Alex, tinha vários jogadores, tinha Márcio Nobre no ataque, outros jogadores. E o Cruzeiro teve essa temporada perfeita, chegou a usar uma coroa acima de seu escudo em um dos uniformes antigos do clube. O Corinthians.
O Corinthians, ele atualmente não utiliza, né, estrelas em seu uniforme. Isso até fez parte de uma campanha, né, do clube, alguns anos atrás, que o clube lançou uma campanha que ele retirou as estrelas. Antigamente o Corinthians utilizava 5 estrelas na camisa, o Corinthians já teve 2 estrelas, 3 estrelas, e a última vez que o clube teve, né, estrelas sobre a camisa foi representando. O Corinthians tinha 4 estrelas, representando os 4 campeonatos brasileiros, né, conquistados em 90, 98, 99 e 2005, né, com aquele time do Carlitos Teves, aquele time do Betão. E acima depois, né, aqui acima das 4 estrelas, tinha uma estrela maior, uma estrela, acho que dourada ou prateada, representando o título mundial de 2000, né, o título do Campeonato Mundial de 2000, conquistado, aquele mundial que foi disputado no Brasil, a final contra o Vasco no Maracanã. Então tem esse significado, essas 5 estrelas assim que o clube tinha acima do escudo na camisa, levava isso na camisa. O detalhe é que depois dessa campanha, né, o Corinthians em 2012 falou em colocar uma segunda estrela para representar o título mundial de 2012, né, que o time conquista derrotando o Chelsea no Mundial de 2012, mas aí nunca chegou a ter essa a ocorrer isso. E aí não sei qual foi o ano, o Corinthians realmente faz uma campanha se intitulando O Corinthians não vive de títulos, vive de Corinthians, né? Acho que era essa o mote da campanha. E aí, por isso, o Corinthians não utiliza mais a, as estrelas, né, acima do escudo. De repente, quem sabe, um dia voltem aí 2 estrelas, o clube a ter pelo menos 2 estrelas representando os títulos mundiais aí de 2000 e 2012. Vamos ver, a gente nunca sabe, né? O Flamengo. O Flamengo, atualmente, ele tem acima do escudo a estrela representando o título de campeão mundial de 1981, né? O time do Zico, do Adílio, do Andrade, aquele time que derrotou o Liverpool, né? Que pôs os ingleses na roda. E atualmente a estrela na camisa a estrela que acima do escudo na camisa do Flamengo é faz referência ao título mundial de 81. O Flamengo já teve também outras camisas, por exemplo, já teve uma camisa com 4 estrelas acima do escudo. Essas 4 estrelas faziam referência ao Tetra Tri, que foi o Flamengo conquistou em outras épocas, né? O Flamengo chegou a ser Tetra Tri campeão carioca, né? E aí por isso essas 4 estrelas acima. E hoje hoje, por exemplo, o Flamengo já é pentatri campeão carioca e não tem mais essas estrelas aí na camisa do Flamengo. Então o Flamengo tem só a estrela dourada que faz referência, faz alusão ao título mundial de 1981, conquistado em cima do Liverpool. O Fluminense atualmente não tem estrelas na camisa, né? Mas o Fluminense já chegou a ter acima do escudo 3 estrelas, né? Que representavam tricampeonatos. Tricampeonatos que o clube conquistou em outras épocas, tricampeonatos cariocas, né? Que o clube conquistou em outras épocas, conquistou em vários anos, assim, e teve um ano, em outros anos, né? E teve também um quarto título, assim, que houve uma discussão se o Fluminense ia colocar uma 4 estrela acima da camisa, mas não houve essa mudança de colocar essa 4 estrela. O interessante é que é o seguinte, né? O Fluminense teria como colocar a estrela de campeão da Libertadores, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores de 23, ele poderia colocar essa estrela acima do escudo, remetendo exatamente ao título da Libertadores de 2023, né? O Fluminense até agora, mas o Fluminense na camisa não leva nenhuma estrela hoje na camisa.
O Grêmio é um caso bem interessante. O Grêmio, ele leva acima do escudo três estrelas. Uma estrela de bronze, uma estrela de prata e uma estrela dourada. A de bronze faz referência a títulos nacionais, né, aos títulos brasileiros conquistados em 81 e também em 95, né? Também dizem que faz referência aos títulos de Copa do Brasil que o clube conquistou. Não sei até que ponto isso é verdade. A estrela prateada representa os títulos continentais, Libertadores, né, as competições aí, o tri da Libertadores que o time tem, né, conquistadas em 83, 95 e 2017. E a estrela dourada faz referência ao título mundial de 1983, conquistada em cima do Hamburgo, da Alemanha, com um show do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, ex-treinador do clube, hoje treinador do Fluminense. Então, a estrela dourada representa exatamente o título mundial de 1983 do Grêmio. O Internacional, o Colorado, não utiliza estrelas na sua camisa, porém em 2012 o clube, em 2012 não, em 2019 o clube lançou uma camisa que tinha três estrelas, né, e fazia uma referência ao tricampeonato brasileiro, que a equipe conquistou em 75, 76 e 79, né, os três títulos brasileiros do Inter aí, 75, 76 e 79. O Inter chegou a ter essa camisa, a representar essa camisa. O Inter poderia colocar também duas estrelas representando duas Libertadores, poderia colocar uma estrela representando o título mundial, né, de 2006, né, mas não, atualmente o Inter não utiliza estrelas na camisa. O Palmeiras, ele hoje utiliza a estrela vermelha, né, uma estrela vermelha acima do escudo, que faz referência ao título da Copa Rio de 1951, um título que o Palmeiras considera como título mundial, né? E o Palmeiras tem dentro do seu escudo, né? Vocês estão vendo aqui 8 estrelas, né? Aqui do lado sempre foi caracterizado por isso. Essas 8 estrelas, elas fazem referência ao mês de fundação do clube, né? Agosto. O Palmeiras foi fundado em 26 26 de agosto de 1914, portanto, essas 8 estrelas aí fazem referência exatamente ao mês de agosto, ao mês de fundação do Palmeiras. O Santos. O Santos, como eu disse, foi o primeiro clube que implementou essa história das estrelas, né, para simbolizar os títulos, né? As estrelas simbolizam exatamente os títulos, né, mundiais, as vitórias contra o Benfica em 1962 e o Milan em 1963, na chamada Copa Intercontinental, título mundial, enfim, que o Santos conquistou a Libertadores, né, de 62 e 63, foi jogar lá contra os europeus do Benfica e do Milan e conquistou e venceu os dois, e aí sagrando-se o campeão mundial do bicampeão mundial desses anos aí, de 62 e 63. Em 2023, o clube também colocou uma coroa na camisa, acima do escudo, em homenagem ao Rei Pelé, né? O Santos também prestou essa homenagem ao Rei Pelé, colocando essa coroa acima do seu escudo, do manto alvinegro praiano aí, o time do Santos. O Vasco. O Vasco hoje também não leva estrelas, né, em sua camisa, mas o Vasco já teve 8 estrelas acima do escudo, né? O Vasco já levou 8 estrelas acima do escudo. E olha que curioso, né? Essas 8 estrelas, elas fazem referência
ao Campeonato de Invicto de Terra e Mar de 1945, título que engloba as conquistas do futebol e do remo do Vasco naquele ano, né? O Campeonato Sul-Americano de 1948, que foi é considerada a primeira, por alguns, não sei se por todos, mas é considerada a primeira Copa Libertadores da história, né? Foi pelo menos o embrião aí da Libertadores da América, esse Campeonato Sul-Americano de 1948. Inclusive, acho que no placar eletrônico de São Januário tá escrito lá, Vasco, primeiro campeão sul-americano da história. Então o Vasco ele tem esse título como um orgulho do clube. E tem gente que considera ali, tem gente que diz que o Vasco é bicampeão da Libertadores, tem gente que não, tem gente que o Vasco só tem um título de Libertadores, mas enfim, tem esse título de campeão sul-americano, Campeonato Sul-Americano de 1948. Também, também teve o título do Super Campeonato Carioca de 1958. Um título aí que houve 2 triangulares e o Vasco sagrou campeão. Um campeonato carioca meio diferente, assim, o Super Campeão Carioca de 1958. E os 4 títulos brasileiros, né? De 74, 89, 97 e 2000. 2000, a famosa Copa João Avelange, que o Vasco faz a final com o São Caetano, acontece aquela terrível tragédia lá no estado de São Januário, e depois o jogo é disputado em janeiro, no Maracanã, e aí o Vasco se torna campeão da Copa João Avelange, mas era o Campeonato Brasileiro, de 2000. O detalhe é o seguinte, depois houve 2 conquistas do Vasco, né? A Copa Mercosul de 2000, aquela Copa Mercosul que o Vasco consegue aquela virada fantástica para cima do Palmeiras, né? O Vasco vira o primeiro tempo contra o Palmeiras tomando 3-0 e vira o jogo para 4-3, com o Juninho Paulista e o Romário jogando muita bola. E depois ainda teve uma Libertadores em 1998, né? Conquistada em cima do Barcelona de Guayaquil. E até uma exceção, né? Esse título da Libertadores, né? Para quem não sabe, existe a maldição do centenário, né? Uma outra curiosidade, existe a tal da maldição do centenário, né? Que quando o clube faz 100 anos, o clube não conquista nada, passa puro, briga por rebaixamento. E o Vasco é uma exceção, né? O Vasco foi fundado em 21 de agosto de 1898 e tem 126 anos, portanto. E o Vasco ele conquistou a Libertadores de 1998, né? É uma exceção assim desses clubes aí do centenário. Então aí eu não sei se essas 8 estrelas chegou a haver alguma mudança assim, se chegou a ter ali os 4 brasileiros, o sul-americano, talvez o sul-americano, o Mercosul, a Libertadores e talvez mais uma estrela assim. Eu não sei se chegou a haver uma mudança quanto a essa distribuição, essa nomenclatura, assim, essa representatividade das estrelas aí. E para fechar, o São Paulo. O São Paulo tem um dos escudos assim mais icônicos do futebol brasileiro, né? E assim é engraçado, né? Quando eu e muita gente, né? Quando o São Paulo tinha 2 estrelas douradas e 2 estrelas vermelhas, a gente imaginava que fosse o quê? Fosse as Libertadores, as douradas fossem a Copa Libertadores e as vermelhas fossem os títulos mundiais, mas não são não. As estrelas vermelhas, as 3 estrelas vermelhas remetem sim aos títulos mundiais, né, de 92, 93 e 2005. Agora, as estrelas douradas, elas representam os 2 recordes mundiais atingidos pelo Ademar Ferreira da Silva nas disputas do salto triplo dos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952, Helsinki na Finlândia, e também nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 1958, né? É muito curioso isso, né? O Ademar Ferreira da Silva era atleta do São Paulo, ele competia também utilizando uma camisa com o escudo do São Paulo, e aí tem essa homenagem aí, o São Paulo fez essa homenagem ao Ademar no escudo, até hoje as estrelas estão lá,
As estrelas douradas estão lá no escudo do São Paulo. E é importante citar, né, que de acordo com o estatuto do clube, as estrelas não fazem parte de fato do símbolo, né? A, a- Elas são insígnias, né, é, sobrepostas a ele na bandeira e nos uniformes do time, como forma de condecoração. Mas é isso aí, muito legal essa coisa das estrelas, assim. Para quem não conhecia a origem das estrelas aí nas camisas de cada clube, é, ficou sabendo um pouco aí da origem das estrelas aí acima dos escudos aí de cada clube, do seu clube, do coração. Só uma questão, vou fazer uma parte 2 do vídeo, assim, qualquer dia, assim, contando a história das estrelas de outros clubes. Tem muita coisa legal, assim, sobre essa coisa de estrelas, né, nas camisas, acima dos escudos dos clubes de futebol. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado de conhecer a história por trás das estrelas, né? Nas camisas, as estrelas acima dos escudos, acima dos símbolos de cada clube. Eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até a próxima.